Vamos voltar a falar sobre a questão da saúde. A gente falou sobre hepatite em homens agora há pouco. Vamos falar sobre a saúde da mulher, porque as doenças hipertensivas na gestação, mais especificamente a pré-eclâmpsia, levam a óbito pelo menos 850 mulheres por dia no mundo. E além disso, elas são responsáveis por inúmeros partos prematuros. A coordenadora diária dos cursos de graduação em saúde da Univille, a Sandra Paladino, iniciou uma pesquisa sobre esse tema e está aqui conosco ao vivo no Jornal da Manhã para conversar. Sandra, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço a disponibilidade de vocês. Como o Marcos bem mesmo já comentou, né? São mais de 800 mulheres que acabam morrendo no mundo por dia. Aqui no Brasil, por ano, são mais de 500. Qual é a tua base dessa pesquisa e o que ela está sendo realizada, né? Como é que ela está sendo realizada? Certo. Nós iniciamos essa pesquisa com o mestrado em 2019, onde a gente tenta trabalhar com uma molécula que está presente no sangue a partir do momento que a placenta se desenvolve. Como uma ferramenta, aquilo que a gente chama de biomarcador precoce, né? Então, um exame que consiga mostrar para a gente mais cedo esse desenvolvimento dessa condição. Então, nós conseguimos isolar essa partícula, nós estamos trabalhando com ela há alguns anos já, e ela é trabalhada para outras doenças já também no Brasil e no mundo, como um meio de diagnóstico precoce. Então, nesse momento, a gente segue agora trabalhando com modelos hipotéticos de que ela seja realmente preditora de pré-eclâmpsia. Então, agora, o que a gente vai fazer é um acompanhamento de gestantes, onde a gente coleta o sangue, desenvolve, faz esse exame, faz essa análise e no final, com os resultados, a gente conseguir dizer se de fato é preditor ou não. E com isso, poder trazer para o pré-natal um exame que seja acessível financeiramente, que seja fácil de realizar, que elas já fazem o exame de sangue no pré-natal e que a gente consiga mais cedo saber se ela tem possibilidade ou não de desenvolver pré-eclâmpsia, hipertensão, diabetes na gestação e poder conduzir de uma maneira diferente, não deixar esses eventos ruins acontecerem. Mas a partir desse contato com essa gestante e a coleta do material, como você já bem explicou, esse resultado, em quanto tempo a gente pode passar para essa gestante? É imediato, leva alguns dias, é só o tempo necessário do exame? Como é que é isso na prática? Então, isso é um processo que nós ainda estamos entendendo, trabalhando com ele, mas na pesquisa hoje, nós vamos trabalhar com ela durante toda a gestação e mais 3 meses pós-parto, que é o período que ela ainda pode ter propriamente uma pré-eclâmpsia ou desenvolver uma eclâmpsia. Estando pronto esse exame depois, tudo vai depender dos laboratórios que a gente tiver, porque tem testes específicos que a gente faz com essa amostra de sangue. Então, hoje a gente não tem esse teste especificamente em Joinville, mas a gente tem em várias regiões do Brasil. Então, nós temos parceiros hoje, como a USP, a Federal de Alagoas, que participam com a gente nesse estudo fazendo esses testes mais específicos. LACEN não tem? Não entra com o LACEN. Então, a gente faz o primeiro processo aqui, que é uma centrifugação simples, transforma essa amostra de sangue em um plasma concentrado com a nossa molécula, que são os exossomos, né? E encaminha para esses parceiros para fazer outros testes, que aí depois, quando a gente tiver realmente o resultado, a gente pode dizer, olha, tal laboratório pode fazer, a gente consegue fazer com esse e esse teste, né? Então a gente consegue refinar. Sandra, Joinville de fato está virando uma referência, né, em uma ação contra a pré-eclâmpsia com o uso do sulfato de magnésio, ou seja, na tua opinião, né, está havendo uma preocupação ainda maior da rede pública contra esse risco da pré-eclâmpsia? Isso, a gente entende, enquanto profissional de saúde, que essa preocupação ela é perene, ela existe sempre. Por mais que os números relacionados à mortalidade materna e neonatal na região sul, em específico Santa Catarina e Joinville, são bem abaixo do que outras regiões, outros países, ainda assim, para nós profissionais, uma morte materna, um parto prematuro, ele já é um número que para a gente é 100%, para aquela família já é 100%. Então, ele sempre nos preocupa. Joinville atende os outros municípios da região, atende pré-natal e parto de alto risco. Então, a gente sabe que há um risco disso acontecer. Mas a nossa preocupação sempre é o que a gente pode melhorar na nossa assistência para reduzir esses desfechos e o que a gente pode desenvolver de novo que facilite esse processo. E essas frentes hoje que identificamos, né, como esse processo do sulfato, que vem agora com a equipe do Dr. Jorge, da maternidade, junto com a secretaria,
as nossas frentes com estudo, né? Então, a proposta sempre é essa integração, o meio acadêmico, o meio da pesquisa, com o ensino, com quem faz a assistência de fato, para que a gente consiga entender qual o problema que está afetando lá na ponta e como que a gente pode alinhar e desenvolver novas propostas, novos projetos para reduzir esse potencial. Então, a preocupação já existe, mas dentro dos ODS, né, um deles é a redução da morte materna, né? O ODS 3 traz esse propósito lá dentro das submetas. Então, a gente precisa desenvolver novos métodos. Só que eu não posso desenvolver uma tecnologia que seja inacessível, cara, ou que não tenha uma eficácia. Então, a nossa proposta sempre é olhar um pouco mais a fundo. Olhar um pouco mais próximo o que a gente pode desenvolver de novo ou daquilo que já existe, como que se pode melhorar, né? Você comentou sobre formação acadêmica, né? E legalmente a gente pode transferir os resultados dessa pesquisa e levar para a academia, para a formação acadêmica. Essa é uma realidade que deve acontecer após os resultados do levantamento? Então, esse processo que nós estamos desenvolvendo, ele já acontece no ambiente acadêmico, né? Então, hoje nós já temos laboratórios que fornecem meios de isolamento dessa partícula, só que hoje a gente faz estudos mais isolados. Então, a gente tem estudo do exossomo voltado para pênfigo bolhoso, para AVC, para epidermólise bolhosa em outras regiões, mas a gente não tinha esse olhar tanto para a gestação. Então, dentro do nosso ambiente acadêmico, a gente já tem linhas de pesquisa de estudos com a gestante, né? Então, desde o diabetes, hipertensão e outras doenças. Então, o que a gente faz agora é aproximar esses dois ambientes e extrapolar isso para onde? Para onde está a gestante. Então, eu diria para você que é um pouco do caminho inverso. A gente está fazendo no acadêmico e a ideia é extrapolar e deixar isso disponível para a gestante. O nosso objetivo maior não é concentrar essa pesquisa dentro do ambiente acadêmico, é levar ela para a comunidade e como? Fornecendo, disponibilizando para a gestante. Se nós tivermos o resultado que esperamos, lembrando sempre que a pesquisa, a gente tem uma hipótese, mas ela pode se provar negativa. A gente pode não chegar no resultado, isso é pesquisa. Mas o que a gente faz é sempre num propósito de criar ou desenvolver algo para quem está lá na ponta. Nesse caso, são as nossas gestantes. Então, tudo que a gente desenvolver é para essa comunidade, para esse fim, né? O serviço público, o serviço privado, enfim. Ô Sandra, e como é que é feita essa coleta nas gestantes? A gente coleta uma amostra de sangue, não é nenhuma picada a mais, a gente usa um material que a gente chama a vácuo. Então, antigamente, para coletar 2 tubos de sangue, eu teria que fazer 2 picadas. Hoje não, a gente faz uma picada única, então ela já vai coletar os exames dela de pré-natal normalmente, primeiro, segundo, terceiro trimestre, a gente vai anexar um tubo a mais, para fazer essa análise da nossa nanopartícula, né? Então ela não coleta sangue a mais, é dentro do que ela já coleta de pré-natal, a gente só retira um tubo a mais. E aí esse material vai para o laboratório, a gente faz um primeiro preparo aqui na universidade e depois vai para os nossos parceiros para fazer testes de microscopia eletrônica de varredura, de força atômica, que são testes mais específicos. A gente analisa todo um perfil de colesterol e triglicerídeos, nós acompanhamos ela ao longo de toda a gestação para ter todos os itens possíveis do que aconteceu com ela. Se ela fumou, se ela tomou chá, se ela tomou um medicamento, se ela pintou o cabelo, se ela teve uma infecção, para que com todas essas informações a gente tenha um resultado e uma discussão dessa pesquisa o mais próxima da realidade possível. Quando a gente teve os resultados do mestrado em 2021, já estão publicados, a gente teve uma acurácia de 88%. Então, a nossa perspectiva para agora é que seja ainda maior. Então, mostra que com um exame simples, que é um exame de sangue hoje, a gente consegue ter um valor preditivo importante. Então, como eu falei, a gente busca esse resultado. Então, ter a participação das gestantes para a gente é bem importante. Porque naquele momento, na gestação dela, talvez não faça diferença. Mas na vida de tantas mulheres, aquela pequena amostra de sangue que a gente coleta faz toda a diferença, né? Você falou sobre a participação das gestantes. E a pergunta que ele faz é o seguinte: essas pacientes, elas são necessariamente do Sistema Único de Saúde ou não? Por que ele pergunta isso? Porque é muito comum a gente ver casos em que há
a questão da reclamação de partos de atendimento e partos prematuros ou na rede privada ou pelo Sistema Único de Saúde. E qual que é a ideia? Pacientes da rede num total? Como é que é? Então, desses itens que eu comentei que a gente precisa para avaliar, né, o contexto, o cenário todo dessas gestantes, a gente segue na pesquisa somente com gestantes que fazem o pré-natal na rede pública, certo, e que também vão ter o seu bebê na maternidade pública. Pensamos em um segundo momento de analisar o serviço privado também, porque eu preciso ter o mesmo parâmetro de comparação. Então, o pré-natal na rede pública, ele pode ter algumas características, alguns exames que eu não tenha, né, no público, e no privado eu tenha. Então, a análise, ela parte de um pouquinho diferente. Vou usar um exemplo que a gente fala muito simples, tá? Comparar chuchu com melancia. Eu não posso. São 2 cenários diferentes. Então, quando eu avalio o pré-natal e o nascimento no serviço público, eu estou avaliando da mesma perspectiva. Agora, se eu pegar nesse momento de imediato já avaliar o serviço privado, aí a gente teria um desdobramento maior, a gente entendeu que não daria conta nesse momento, então seria um segundo momento também. Mas quando a gente fala de casos de partos prematuros, gestantes com situação de pré-eclâmpsia e que levam a óbitos, a gente tem uma estatística com mais casos na rede pública ou na rede particular? Ou isso depende de cada caso? É uma pergunta difícil de ter resposta nesse momento, hein, Sandra? Eu te diria que não tem a resposta de dizer é mais no público, é mais no privado. É lógico que vai aparecer onde eu tenho mais atendimentos, né? É questão estatística, exato. Só que não tem raça, a gente sabe que não tem um critério definido. Hoje o que a gente sabe da pré-eclâmpsia, por exemplo, é que 10% das primigestas, pelo que a gente conhece de literatura, vão converter para uma pré-eclâmpsia. Então, de cada 100 gestantes que estão gestando pela primeira vez, 10 podem ter. Essa é o que a gente sabe de estatística da literatura. Independente de atendimento que receba. Independente de atendimento. Perfeito. Então, existem alguns critérios que vão aumentando a chance. Então, por exemplo, uma gestação numa idade mais avançada, o primeiro filho, ser tabagista, condições que dificultam, por exemplo, o processo de desenvolvimento da placenta. Lá no começo da gestação, estão relacionados com a maior chance de desenvolver essa condição. Então, nós falamos que é o cenário onde essa gestação se desenvolver, iniciar, é que consegue predizer muito do que vai acontecer lá na frente. Só para exemplificar, hoje nós temos disponível um exame de ultrassonografia com Doppler que é feita por volta de 11 a 13 semanas de gestação, onde muitas pessoas conhecem como ultrassom para ver a nuquinha do bebê, né? A translucência nucal. Hoje, muitos serviços já fazem a avaliação do risco materno por meio do Doppler de artéria uterina para predição de pré-eclâmpsia, de diabetes, dessas condições de risco. Só que é um exame que não é acessível para todas as pacientes, em especial no SUS. Então, ele já é um exame que tenta ver mais cedo a possibilidade dessa gestante desenvolver essa condição. Então, não são todas as gestantes que acessam hoje. Então, ter essa possibilidade de um exame mais acessível facilita nesse quesito. E é um exame caro? A ultrassonografia hoje, eu não sei te dizer valor de mercado nesse momento, mas é um exame que para a paciente que é atendida no SUS hoje não cabe. É inviável. No orçamento. Entendi. É inviável. Ô Sandra, a gente sabe que de uma gravidez para outra sempre tem muita diferença, né? As mulheres, inclusive, os médicos costumam dizer, né, que toda gestação é diferente uma da outra. Não importa se é a primeira, a segunda, a terceira. Mas a minha dúvida que fica a partir do momento que a mulher passa pela primeira gestação e, por exemplo, ela é diagnosticada com pré-eclâmpsia, a segunda gravidez dela é 100% que ela também vai ter ou não? Pode acontecer de não passar por isso? Não podemos afirmar que é 100%. Só que o que a gente faz no pré-natal, tá? Isso independente de ele ser público ou privado. Existe um instrumento chamado classificação de risco ou estratificação de risco gestacional. Existe a gestação de risco habitual, aquela que tem o risco inerente de estar grávida, e aquela de alto risco que requer um acompanhamento num serviço de referência para alto risco. Dentro dos critérios para essa estratificação, existe o mal passado obstétrico, ou seja, na gestação anterior, ela teve aborto, ela teve um parto prematuro, ela teve pré-eclâmpsia, ela teve hemorragia. E a gente vai pontuando. Quanto mais itens ela tem ou já teve,
maior é o risco. Então, não quer dizer que ela vai desenvolver, mas ela tem uma chance maior. Então, a gente acompanha ela mais criteriosamente ainda, mais do que já é o próprio pré-natal. E aí a gente consegue perceber, né, mais cedo, e inclusive a conduta, ela acaba sendo diferente. A conduta que o médico vai definir para essa gestante, ele acaba tendo alguns itens a mais. Então, por exemplo, o uso da aspirina mais cedo, do cálcio, que é o protocolo associado a essa linha que está trabalhando o sulfato também, né? Sandra, para a gente finalizar, com base em tudo que você comentou até agora, né, e bem explicou pro ouvinte e para a ouvinte, a mulher engravidou e tem um monte de dúvidas na cabeça. Qual é o primeiro passo que ela precisa dar? Primeiro passo é ela buscar o pré-natal. Perfeito. O pré-natal, ele não é simplesmente um quantitativo de consultas. O pré-natal, ele é um instrumento de assistência à gestação, parto e nascimento, onde a gente tem a função de tão somente dar assistência, mas também de fazer educação em saúde. Então, sanar todas as dúvidas, fazer orientação, fazer prevenção, fazer promoção daquilo que ela de fato já vem fazendo e é benéfico, e também ter um olhar sobre aquilo que pode gerar algum risco para essa gestação. Então, o primeiro ponto é o pré-natal. Eu vou fazer o meu pré-natal no serviço privado. Ótimo. Quem é o ginecologista, o pré-natalista de sua confiança ou de sua referência? Busque esse profissional. Na atenção primária, as unidades de saúde. E aí, lá na unidade de saúde, o segmento do pré-natal vai depender do risco daquela gestação. Lembrando também que o pré-natal e todas essas orientações podem ser feitas pelo médico e também pela enfermeira que atuam nesses espaços. Se essa gestação se caracterizar como gestação de risco, ela precisa, para além do pré-natal tradicional, já que ela faz, ela precisa ter um acompanhamento num ambulatório, num serviço de pré-natal de alto risco também, que os serviços privados e públicos ambos ofertam, né? E buscar se informar. Grupo de gestante, grupo de casais grávidos, esse é o mais importante. Conversamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com a Sandra Paladino, que é coordenadora diária dos cursos de graduação em saúde da Univille. Sandra, muito obrigado, é sempre um prazer tê-la conosco aqui, tudo bem? Obrigada a todos vocês pela oportunidade e agradeço também a todas as gestantes que participarem do nosso estudo. Obrigado, Sandra.